Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Tem pessoas que nos fazem muito mal, não é verdade? Mas como dizem por aí, esse mundo dá voltas e como dá? Quantas pessoas fazem mal para outras pessoas e depois acabam percebendo que o mal que ela fez veio sobre ela ou poderia ter vindo sobre ela, mas acabou não vindo? Quantas pessoas que recebem o mal que alguém fez acabam sofrendo muito e isso pode trazer fatores que podem influenciar todo o futuro dessa pessoa? O primeiro fator é que quando alguém recebe o mal e ela sabe quem fez esse mal, ela pode se tornar uma pessoa odiosa, que odeia e pode se tornar vingativa, querer pagar com a mesma moeda. Mas quando ela entende que a outra pessoa não fez nada por conta própria e que estava sendo usada pelo maligno, ela não usa isso para vingança. Ela usa isso para se fortalecer. Usa como fonte de fortalecimento. Então, o mal que veio sobre uma pessoa pode fazer uma pessoa ser mais vingativa e odiosa ou pode fazer ela ficar mais forte. Na mensagem de hoje, vamos aprender que nós, como cristãos, mesmo tendo a oportunidade de se vingar de alguém, não devemos fazer isso. Mesmo que essa pessoa tenha nos feito algum mal, mesmo que essa pessoa tenha nos lançado em um buraco e nos jogado em uma prisão, não devemos usar a vingança para alimentar a dor que sentimos. E vamos aprender isso com um jovem que de escravo passou a ser governador de todo o Egito. Estou falando de José. Prestem atenção nestes versículos. Gênesis capítulo 37, versículos 23, 24, 25 e 28. Então, quando José chegou, seus irmãos arrancaram sua túnica longa e colorida, agarraram-no e o jogaram no poço vazio sem água. Mais tarde, quando estavam sentados comendo pão, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Os camelos estavam carregados de perfumes, bálsamo e mirra, que estavam levando para o Egito. Assim, quando os mercadores ismaelitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata, que o levaram para o Egito. Quem não conhece a história desse rapaz chamado José deveria ler para poder entender o que se passou pela cabeça dos irmãos de José para jogá-lo em um poço e depois vendê-lo como escravo. Mas para resumir muito a história, José era odiado por seus irmãos e quando seus irmãos estavam pastoreando as ovelhas de seu pai, mas demoraram a voltar, seu pai o envia para saber onde seus irmãos estavam. E quando chegou lá, eles até pensaram em matar José, mas resolveram entre si jogar ele em um poço e depois vendê-lo como escravo. Eles eram irmãos de José, eles não eram qualquer pessoa, eram irmãos. Agora pergunto, esses irmãos fizeram mal ou não a José? Sim, fizeram, e foi um mal muito grande, porque ser escravo no Egito era sofrimento, e José sofreu. Imagine um garoto sendo vendido pelos próprios irmãos para ser escravo. O que deve ter passado pela cabeça desse rapaz? Quando chega no Egito, um dos chefes da guarda de Faraó, Potifar, compra José e coloca ele na sua casa. Lá, esse rapaz, que podia ter se revoltado e dizer: me mata logo, porque não vou fazer nada. Meus irmãos me jogaram em um buraco e me venderam como escravo. Então, para mim, só me resta a morte. Ele poderia ou não fazer isso? Poderia. Mas esse rapaz tinha uma coisa muito maior dentro dele que dava forças para ele. José tinha Deus em seu coração. Por isso, esse rapaz não desistiu de sua vida. Pelo contrário, ele confiou nos sonhos que Deus havia dado para ele e se agarrou neles. José, na casa de Potifar, começou a fazer todas as coisas prosperar. E Potifar, percebendo isso, coloca José como um administrador da sua casa e diz que ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas, menos sobre sua mulher. Só que o diabo ele é sujo. Ele viu que José era fiel a Deus e que justamente onde não podia ser tocado, tentar José. A esposa de Potifar começou a ter desejos por José e em certa ocasião tentou ter relações com ele. Mas José, para não fazer o que era errado, fugiu da mulher e ela acabou segurando uma de suas vestes e ela, como era uma mulher que estava sendo usada pelo diabo, simplesmente diz para seu marido Potifar que José a tentou estuprar. Potifar, sem pensar em nada ou saber dos fatos, lança José em uma pedreira. Pedreira, naquela época, era lugar de muito, mas muito sofrimento. Era lugar onde se quebravam e carregavam pedras
pesadíssimas debaixo de um sol escaldante. Esse rapaz lá ficou por alguns anos, mas lá também fez o negócio andar e prosperar. E o carcereiro da prisão viu que José era bom e também colocou ele para administrar a pedreira. Agora vocês perceberam que ele foi para a casa de Potifar e lá prosperou? E depois foi para a pedreira e lá também prosperou? Tudo que esse garoto fazia prosperava, sabe por quê? Porque Deus era com ele. Porque ele fazia as coisas sem reclamar, sem murmurar. Não há relatos que José se lamentou, reclamou ou murmurou sobre seus irmãos e sobre a mulher de Potifar. Então, esse rapaz tinha a capacidade de absorver o mal que mandavam sobre ele e transformava isso em força para continuar. Deus, como sabe e conhece o coração de cada pessoa, coloca José, depois de alguns anos da pedreira, na presença de Faraó, interpretando um sonho que ninguém sabia interpretar. E quando Deus dá a interpretação para José, Faraó recebe de bom grado as palavras de José e coloca ele como governador de todo o Egito. Coloca José novamente para administrar, só que agora uma nação inteira. Perceberam que José era bom administrador? Porque administrou bem a casa de Potifar, depois a pedreira e agora iria administrar o Egito. Ele foi tão bom administrador para o Egito que quando houve uma escassez na terra pelo período de 7 anos, o Egito teve mantimentos para todo o povo e teve mantimentos para sustentar os povos em volta. Agora pergunto, José se tornou poderoso ou não se tornou? Agora era a hora da vingança. Era a hora que ele poderia fazer tudo contra os seus inimigos. Seus irmãos que o lançaram no poço e o venderam como escravo, a mulher de Potifar que armou para ele e até Potifar que o lançou na pedreira. Era a hora da vingança. José tinha poder para fazer o que quisesse naquele momento. Mas José era homem de Deus. E como disse, ele usou tudo que fizeram contra ele para ter forças para continuar. E Deus foi com ele. José não se vingou. Se José tivesse colocado o ódio em seu coração, isso o teria levado à destruição. Se José tivesse perdido o foco em Deus pelo mal que fizeram para ele, por causa dos seus irmãos, por causa da esposa de Potifar e até do próprio Potifar, ele não teria sido exaltado por Deus, não teria. Então preste muita atenção no que eu vou falar agora para vocês. Se você quer ser exaltado, se você quer ser colocado em um lugar de honra, não olhe para quem te fez mal. Olhe somente para Deus, pois foi exatamente isso que José fez. Olhou para Deus e confiou. José não reclamou, José não murmurou e ele não se vingou. Ele apenas confiou e colocou Deus em primeiro lugar em tudo. E é isso que nós devemos fazer, colocar Deus em primeiro lugar em toda a nossa vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra abençoada, que palavra forte para podermos usar em nossa caminhada contigo. Sabemos que temos um inimigo sujo que faz de tudo para nos colocar para baixo. Usa até pessoas para se levantarem contra nós e se tornarem nossos inimigos. José teve os próprios irmãos o odiando e colocou eles como inimigos até de José. Mas José não odiou seus irmãos, e é isso que nós devemos fazer. Não odiar aqueles que nos maltratam. Pelo contrário, o Senhor nos ensinou que devemos orar pelos nossos inimigos, que devemos amar aqueles que nos odeiam. Sabemos que isso é difícil, Senhor, porque aqueles que nos maltratam, aqueles que nos odeiam, eles fazem coisas que podem nos tirar o nosso foco, podem tirar até a nossa salvação. Mas pedimos ao Senhor que não deixe nenhum mal entrar no nosso coração. Pessoas que fazem mal contra nós, nós devemos abençoar essas pessoas e até agradecidos porque elas fizeram com que a gente se tornasse pessoas mais fortes. José se tornou um homem forte por causa de tudo aquilo que fizeram contra ele. E nós precisamos ser fortes. Precisamos que essa força venha. Precisamos que o Senhor nos ajude a nos manter com foco no Senhor e olhar somente para Ti. Que possamos ser aqueles que colocamos em tudo o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Nós não queremos nada que é no inimigo nas nossas vidas e por isso te pedimos, Senhor, que o Senhor venha e nos ajude a nos manter nos seus caminhos. Desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas as pessoas que precisam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.